Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje nós vamos ter aula de geografia e de história, certo? Hoje são duas disciplinas e nós iremos começar por geografia. Então, pegue lá o livro de vocês de geografia e abra na página 13. Hoje será da página 13 até a página 17. E o nosso assunto de geografia de hoje é sobre a chegada dos africanos aqui no nosso país, aqui no Brasil, certo? Bom, os povos africanos começaram a vir para o Brasil contra a sua vontade lá em meados do século XVI, certo? Professora, você falou contra a sua vontade. Por quê? Porque os africanos, eles eram trazidos para cá como escravos, certo? Você sabe que são escravos? Então, eles eram trazidos para cá, para o nosso país, como escravos pelos colonizadores, tá? Eles eram trazidos para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar, nas plantações de café, na extração de minério e para fazer atividades domésticas também, que era trabalhar nas próprias casas dos colonizadores, que eram os seus senhores, que eram as pessoas que os traziam para cá, certo? Então, contudo, eles sofriam muita violência, né, por parte de seus donos. Eles trabalhavam de sol a sol, eles não recebiam salário, eles não tinham boas condições de vida, né? Eles não tinham boa alimentação, eles comiam o que sobrava lá dos seus donos, os restos, né, praticamente. Então, eles não tinham uma boa dormida, eles dormiam todos amontoados em uma única casa lá, onde reunia todos os negros, né, todos os escravos, eles dormiam amontoados. Então, as condições de vida deles aqui no nosso país eram muito ruins. Então, eles não gostavam, né? Quem é que gosta de ser escravizado? Ninguém gosta. Então, diante disso, sempre que eles tinham a oportunidade, eles fugiam. Eles queriam fugir daquela vida. Ninguém quer uma vida dessa para si, certo? Então, eles fugiam para os quilombos. Você sabe o que são os quilombos? Os quilombos eram lugares, né? Eram locais. Geralmente, esses locais, eles ficavam no meio da mata, tá? Eram locais organizados para receber esse tipo de negro, né? Para receber, para abrigá-los lá, os escravos, né? Que fugiu de seus donos. Então, esses locais eles eram organizados, eles eram preparados para abrigar essas pessoas que fugiam, certo? Então, no dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. Vocês sabem por quê? Porque nesse dia foi o dia da morte do Quilombo dos Palmares, que foi um homem que lutou muito, né, pela liberdade dos escravos. Então, nesse dia, que foi o dia da morte dele, é considerado, aliás, é comemorado o Dia da Consciência Negra, certo? Então, deu para entender um pouquinho aí sobre os escravos, né, vindo da África. Então, com tudo isso que eu acabei de falar para vocês e com o texto que tem no livro de vocês falando sobre esse assunto também, vocês irão dar mais uma lidinha e em seguida irão responder as questões presentes no livro, tá bom? Combinado? Então, encerrando esse assunto de geografia, nós iremos para história, tá? Então, abram lá o livro de história de vocês, na página 8, tá? Hoje vai ser só a página 8 de história, até porque ele é um assunto bem curtinho, gente. Porém, ele é interessante saber. Que eu saiba mais, que eu sempre gosto que vocês deem um ênfase nesse assunto, que às vezes passa batido, por ser um pequeno trecho, por ter pequenas questões, às vezes passa batido, mas eu quero que vocês deem ênfase nesse assunto, porque é bem interessante, tá? De história que fala sobre a megafauna, tá? Lá na página 8 tem esse textinho. Aí vocês vão observar essas imagens aí que eu tô colocando pra vocês.
E eu vou ler um pequeno texto que fala sobre essa megafauna. Prestem atenção. Há milhares de anos, grandes animais conviviam com seres humanos. Contudo, não se engane, esses grandes animais não eram dinossauros, pois esses seres vieram na Terra muito antes de a espécie humana surgir, certo? Houve um tempo em que os seres humanos conviviam com mamutes, tigres dente de sabre, preguiças gigantes, tatus gigantes e mastodontes. Esses animais formavam a megafauna e todos já desapareceram. Podemos ter ideia do tamanho e da aparência deles porque os cientistas, utilizando fósseis, reconstruíram modelos desses animais. Então, a gente, diante do textinho do trecho do texto que eu li para vocês, você já sabe que megafauna se trata de animais gigantes, certo? Que viviam aqui junto com seres humanos há muito tempo atrás, tá? Que não eram os dinossauros, certo? Não confundam a megafauna com os dinossauros. Os dinossauros viviam aqui antes dos seres humanos. Esses animais que eu acabei de citar para vocês, que é a megafauna, eles conviviam com os seres humanos há muito tempo atrás, mas conviviam com seres humanos, tá? Hoje não tem mais esses animais gigantes. Então, diante desse textinho para vocês, a tarefinha de hoje de vocês de história vai ser no caderno, tá? Vocês irão fazer 3 questões no caderno de vocês, lá no livro de vocês, na página 8. Tem esse textinho aí que eu li para vocês, vocês vão dar mais uma lidinha, certo? Se não entenderam alguma coisa. Vão pesquisar também em outras fontes, como a internet ou em outros livros, sobre a megafauna, para poder responder essas 3 questões, certo? Então, na verdade, é uma pesquisa, essa tarefa de hoje do caderno de vocês. Então, a primeira questão que vocês irão colocar no caderno, lembrando de colocar a data no caderno, tá, gente? E o tema lá em cima, megafauna, a data de hoje, certo? Eu coloco tudo certinho. Então, a primeira questão que vocês irão colocar no caderno é: o que significa o termo megafauna? É uma pergunta, certo? A segunda pergunta é o seguinte: quais animais formavam a megafauna? Lembra que no textinho que eu li eu falei alguns nomes? Pois é, vocês irão colocar esses nomes nessa questão. E a terceira e última questão, vocês irão descrever as características do tigre dente de sabre. Descreva as características do tigre dente de sabre, tá? Então, essa última questão, principalmente, vocês irão pesquisar, tá? Ou na internet, ou em algum outro livro, certo? Entenderam? Bom, então, hoje é só isso, tá? Espero que vocês tenham achado legal essa curiosidade sobre a megafauna, que é interessante a gente conhecer coisas novas, né? Porque a gente acha que os grandes animais, antigamente, a gente fala em grandes animais, a gente já pensa em dinossauro, mas não. A gente lendo um pouco mais, é por isso que eu falo pra vocês, leiam sempre, tá? Pra vocês aprender bastante coisa, que a gente lendo é muito bom. A gente lendo, a gente aprende muita coisa. Então, hoje a gente descobriu que além dos dinossauros, tinha outros tipos de animais gigantes, tá? Que estava presente na megafauna e que conviveu com os seres humanos, né? Muito legal. Bom, então, meus amores, por hoje é só. Façam uma tarefinha de história, de geografia e de história. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me mandando mensagem, certo? Que eu estou aqui à disposição, certo? Combinado? Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, beijos.